Após 12 anos de um emocionante resgate, o destino preparou um reencontro inesperado entre um veterinário e um elefante que ele salvou. Na imensidão da floresta, um som familiar traz à tona lembranças e sentimentos profundos. O que aconteceu naquele momento? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O Dr. Paulo Mendes movia-se em silêncio pela densa vegetação da floresta. A névoa da manhã envolvia as árvores, criando uma atmosfera misteriosa. De repente, o som familiar de uma trombeta ecoou pela mata. Era um som profundo e retumbante que ressoava por entre as folhas. O Dr. Paulo parou imediatamente, com o coração acelerado. Ele já tinha ouvido aquele som antes, há 12 anos, quando salvou um elefante doente chamado Tony. Naquele momento, sua respiração ficou ofegante, e ele se esforçou para ouvir melhor. O som ficava mais forte e mais próximo. O Dr. Paulo sabia que Tony estava por perto, e que aquele encontro seria único. Em 2009, nas profundezas da floresta tropical, um guarda florestal havia encontrado uma cena angustiante. Um elefante enfraquecido e lutando pela vida, submerso até metade do corpo em um poço de lama. A majestosa criatura, mais tarde identificada como Tony, tinha 31 anos e estava em estado crítico. Ele mal conseguia respirar, e seu enorme corpo exibia sinais de uma doença grave. Tony sofria de tripanossomíase, uma doença parasitária, também conhecida como doença do sono. Aquela condição, se não tratada rapidamente, era fatal. O elefante apresentava febre alta, perda de apetite e um inchaço severo no rosto, pescoço e barriga. Seus olhos estavam inflamados, e suas pernas e costas rígidas, o que causava imenso sofrimento e dificuldade de locomoção. O robusto e imponente animal, naquele momento, era apenas uma sombra do que tinha sido, enfraquecido também pela anemia. Ao ser informado, o Dr. Paulo, um dedicado veterinário que trabalhava para o Instituto do Meio Ambiente, mobilizou imediatamente sua equipe. Ele era reconhecido por sua experiência no tratamento de grandes animais, especialmente elefantes, considerados tesouros nacionais. Ao chegar ao local, Dr. Paulo e sua equipe avaliaram Tony e perceberam que a situação era ainda pior do que imaginavam. O elefante estava à beira da morte. A tripanossomíase havia infectado sua corrente sanguínea, causando sintomas neurológicos graves e comprometendo vários órgãos. O desafio era imenso. Além de tratar a infecção, eles precisavam lidar com as complicações secundárias que haviam surgido. Transportar Tony para o centro de reabilitação foi o primeiro obstáculo. A viagem foi árdua, exigindo planejamento cuidadoso para garantir que o estado frágil do elefante não se deteriorasse ainda mais. Ao chegar ao centro de reabilitação, a equipe rapidamente montou uma estrutura temporária para atender às necessidades específicas de Tony. O local foi equipado com suprimentos médicos, mas também tinha que ser um ambiente tranquilo e seguro para promover sua recuperação. O primeiro passo no tratamento foi estabilizar seu estado, administrando medicamentos antiparasitários para combater a infecção causada pela tripanossomíase. Foi um processo delicado, pois os medicamentos precisavam ser dosados com precisão para não sobrecarregar o organismo já enfraquecido de Tony. Além disso, o elefante recebeu anti-inflamatórios para reduzir o inchaço no rosto, pescoço e barriga, bem como analgésicos para aliviar a dor intensa que ele sentia. A hidratação foi outro ponto crítico, já que Tony estava gravemente desidratado devido à doença. A equipe estabeleceu um sistema para fornecer líquidos intravenosos, além de soluções na água para repor os nutrientes perdidos. Com o passar dos dias, pequenos sinais de melhora começaram a surgir. Tony, que antes havia perdido completamente o apetite, começou a comer novamente, e o inchaço em seu corpo começou a diminuir. Seus olhos, que antes estavam turvos e sem vida, começaram a clarear, e ele ficou mais atento ao que acontecia ao seu redor. O Dr. Paulo e sua equipe se revezavam para monitorar o elefante 24 horas por dia, garantindo que ele nunca ficasse sozinho. Foi durante aquelas longas horas de tratamento que um vínculo notável começou a se formar entre Tony e o veterinário. No início, o elefante desconfiava dos humanos que o cercavam. Suas interações anteriores com pessoas não haviam sido positivas, e seu comportamento agressivo era uma forma de defesa, nascida do medo e da dor. Porém, um momento especialmente comovente ocorreu após algumas semanas de tratamento. O Dr. Paulo costumava sentar ao lado de Tony durante as refeições.
Em uma daquelas ocasiões, enquanto o veterinário oferecia pedaços de banana ao elefante, Tony estendeu sua tromba e tocou suavemente a mão de Dr. Paulo. Foi um gesto pequeno, mas marcou um ponto de virada importante na relação deles. Tony começava a confiar em Paulo. Com o passar dos meses, o estado de Tony continuou a melhorar. Lentamente, ele recuperou suas forças e começou a ganhar de volta o peso que havia perdido. A equipe então introduziu exercícios leves de fisioterapia para ajudá-lo a recuperar a força muscular e a flexibilidade. Eles o conduziam pela floresta, incentivando-o a caminhar e procurar comida, sempre monitorando de perto para garantir que ele não se esforçasse demais. O Dr. Paulo fazia questão de passar o máximo de tempo possível com Tony, ciente de que a recuperação do elefante não era apenas física, mas também emocional. Ele queria que Tony se sentisse seguro e cuidado, proporcionando ao elefante não apenas os cuidados médicos necessários, mas também uma sensação de conforto e proteção. Houve muitos momentos de silenciosa companhia entre os dois. O Dr. Paulo frequentemente se sentava ao lado de Tony ao pôr do sol, observando a vastidão da floresta em paz. Um dos momentos mais emocionantes durante a recuperação de Tony aconteceu em um dia particularmente especial. Ele estava se sentindo mais forte do que de costume. O Dr. Paulo decidiu levá-lo para uma caminhada pela floresta próxima ao centro de reabilitação. Enquanto caminhavam tranquilamente entre as árvores, Tony de repente parou. Ele se virou lentamente em direção a Paulo, estendeu sua tromba e a enrolou suavemente ao redor do veterinário, em um gesto que parecia um abraço. Aquele gesto foi como um símbolo do profundo vínculo e confiança que haviam se desenvolvido entre eles ao longo dos meses. O Dr. Paulo ficou profundamente emocionado. Ele sabia que Tony o via não apenas como seu cuidador, mas também como um verdadeiro amigo. Os outros membros da equipe veterinária também desempenharam um papel crucial na recuperação de Tony. Eles trabalhavam incansavelmente, muitas vezes indo além de suas responsabilidades, para garantir o bem-estar do elefante. Faziam turnos, assegurando que Tony nunca ficasse sozinho, e tratavam cada pequeno progresso com otimismo e dedicação. Finalmente, após meses de tratamento, Tony estava pronto para ser reintegrado à natureza. O dia da liberação do elefante foi cheio de emoções contraditórias. A equipe inteira havia criado um vínculo especial com Tony. Cada um dos membros havia desenvolvido sua própria conexão com o elefante gigante, e a ideia de deixá-lo ir embora causava um misto de orgulho e tristeza. O Dr. Paulo, em particular, sentiu o peso do momento. Ele sabia que a liberação de Tony era inevitável e necessária, mas a ideia de se separar dele apertava seu coração. O sol estava nascendo enquanto o grupo conduzia Tony até a borda da reserva. O elefante parecia perceber a importância daquele momento. Sua tromba balançava suavemente enquanto ele observava o ambiente ao seu redor. O Dr. Paulo se aproximou, colocou a mão na tromba de Tony, e com uma voz tranquila, disse: "Está na hora, meu velho amigo." O elefante soltou um último olhar profundo para o veterinário, como se entendesse as palavras. A equipe observava em silêncio enquanto Tony caminhava em direção à natureza selvagem, pronto para retomar seu lugar na floresta. No entanto, poucos dias após a liberação, surgiram notícias preocupantes. Tony, que havia sido um animal dócil durante sua recuperação, começou a demonstrar um comportamento agressivo. Sua fraqueza inicial dificultou sua reintegração com os outros elefantes da área, que o rejeitaram. Ele foi afastado por outros machos mais fortes, o que o deixou isolado e na defensiva. Aquela reviravolta partiu o coração de Dr. Paulo e de sua equipe. Eles esperavam que a transição de Tony de volta à natureza fosse suave, mas a realidade era muito mais dura do que o esperado. Determinados a ajudá-lo, eles começaram a monitorar os movimentos de Tony de perto. A equipe garantiu que ele tivesse acesso a comida e água, enquanto continuavam a observar seus padrões de comportamento, esperando que ele, com o tempo, conseguisse se adaptar ao seu novo ambiente. Apesar dos desafios, Dr. Paulo nunca perdeu a esperança. Ele acreditava na resiliência e inteligência de Tony, e estava certo de que, com o tempo e apoio contínuo, o elefante encontraria seu lugar na natureza mais uma vez. O vínculo entre a equipe e o elefante permaneceu forte, e o compromisso com o bem-estar de Tony nunca enfraqueceu.
O Dr. Paulo, conhecido por sua dedicação à conservação da vida selvagem, sempre foi muito mais do que apenas um veterinário. Sua paixão pelos animais era evidente em cada caso que ele tratava. A história de Tony foi apenas um dos muitos exemplos de sua incansável dedicação. Ele era respeitado nacionalmente por sua experiência e se tornou uma figura influente nos esforços de proteção dos elefantes no país. Após a liberação de Tony, Dr. Paulo continuou sua missão com renovada determinação. Ele liderou inúmeras operações de resgate e reabilitação de animais em perigo. Muitas vezes, ele se aventurava em áreas remotas e perigosas para salvar elefantes e outros animais que estavam em apuros. Um dos casos mais notáveis foi o de um jovem elefante chamado Max, que se perdeu de sua manada e acabou entrando em uma pequena cidade nas redondezas da floresta. Max estava ferido e com medo, e os moradores da cidade estavam preocupados com o que fazer. O Dr. Paulo e sua equipe trabalharam dia e noite para tratar Max, cuidando de suas feridas, e com o tempo, conquistando sua confiança. Após meses de cuidados intensivos, eles conseguiram reunir Max com sua manada, e o elefante foi finalmente reintegrado à vida selvagem. Outro caso significativo foi o de um elefante macho chamado Valente, que caiu em um poço profundo enquanto procurava comida em uma região mais seca da floresta. A operação de resgate foi complexa, exigindo a colaboração de autoridades locais e especialistas em fauna silvestre. O Dr. Paulo coordenou toda a delicada operação de resgate, assegurando que Valente fosse retirado do poço em segurança e recebesse o tratamento médico necessário para sua recuperação. Além desses casos individuais, o Dr. Paulo também desempenhou um papel crucial em iniciativas mais amplas de conservação da fauna. Ele colaborou com organizações internacionais para promover práticas sustentáveis e proteger os habitats dos elefantes e outros animais ameaçados. Seu trabalho envolvia a defesa de leis mais rígidas contra a caça ilegal e a sensibilização da população para a preservação da vida selvagem, por meio de programas educativos e campanhas na mídia. A paixão de Dr. Paulo pela proteção dos elefantes e de outras espécies transcendeu as fronteiras do seu país. Ele dedicou sua vida a salvar animais em perigo e inspirou uma nova geração de conservacionistas, que seguiram seus passos em defesa da natureza. 12 anos haviam se passado desde que Dr. Paulo Mendes viu Tony desaparecer na densa vegetação da floresta. Durante aqueles anos, Paulo continuou seu incansável trabalho de conservação da fauna local, mas nunca se esqueceu do majestoso elefante que ele uma vez salvou. Tony sempre esteve em seus pensamentos, como um símbolo do impacto que sua dedicação e trabalho tiveram no reino animal. Certa manhã, enquanto patrulhava a reserva, Dr. Paulo caminhava lentamente, imerso em seus pensamentos sobre os diversos projetos de conservação que supervisionava. O ambiente ao redor estava repleto dos sons da floresta, uma sinfonia de folhas sussurrando ao vento e o canto distante de pássaros. De repente, um som familiar ressoou entre as árvores. Era o toque de uma trombeta, um som profundo e retumbante que Paulo não ouvia há mais de uma década. O Dr. Paulo parou imediatamente, seu coração disparando. Seria possível? Poderia realmente ser Tony? As chances pareciam pequenas, mas aquele som único trouxe de volta lembranças de longas noites de vigília ao lado do elefante, do vínculo que formaram e do emocionante dia em que o libertaram. Seguindo o som com cautela, Dr. Paulo adentrou na mata. A trombeta se tornava mais alta e frequente a cada passo, trazendo uma avalanche de memórias. Após alguns minutos, ele chegou a uma área mais aberta. E lá estava Tony, majestoso, entre as árvores, mais robusto e imponente do que Paulo lembrava. O elefante havia crescido ainda mais durante os anos de liberdade. Por um momento, Dr. Paulo ficou sem palavras. Ele se surpreendeu com o fato de Tony ter sobrevivido e prosperado na selva. O elefante girou sua enorme cabeça e seus olhos se fixaram em Paulo. Por um breve instante, o tempo pareceu parar. A floresta ao redor desapareceu, como se os 12 anos de separação nunca tivessem ocorrido. Tony soltou outra trombeta, mas daquela vez foi mais suave, quase como um cumprimento. O coração de Dr. Paulo se encheu de emoção. Com cuidado,
Paulo se aproximou do elefante, levantando a mão em um gesto que ele havia feito muitas vezes durante o tratamento de Tony anos atrás. "Tony, sou eu", sussurrou, com a voz trêmula. Para sua surpresa, Tony respondeu imediatamente. O enorme elefante estendeu sua tromba e tocou gentilmente a mão estendida de Paulo. A conexão foi instantânea e inegável. Tony o reconheceu, assim como Paulo havia reconhecido o som único da trombeta do elefante. De reconhecimento e confiança mútuos. Embora Tony tivesse vivido na natureza, sua memória não o havia traído. Ele lembrava do homem que uma vez o salvou, e aquele simples toque dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. O doutor. Paulo sentiu uma onda de emoção tomar conta de si. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ele acariciava suavemente a tromba de Tony. Foi um momento de pura comunicação entre homem e animal, sem necessidade de palavras. O vínculo que haviam compartilhado durante os meses críticos de recuperação ainda existia, intacto, apesar do tempo que havia passado. Enquanto permaneciam juntos naquele lugar, a floresta ao redor parecia ganhar vida com uma nova energia. Era como se a própria natureza estivesse celebrando o reencontro entre o veterinário e o elefante. Paulo sabia que aquele momento era um presente raro e precioso. Então, sem aviso, Tony soltou um rugido suave e começou a abaixar sua tromba ao redor da cintura de Paulo. O veterinário ficou surpreso, mas não havia agressão no gesto do elefante, apenas uma suavidade sem tamanho. A tromba de Tony envolveu Paulo e o levantou gentilmente do chão, com uma brincadeira que mostrava o imenso poder do animal. Por um breve momento, Paulo ficou sem fôlego. A sensação de ser erguido do chão por um elefante era surreal, mas ao olhar nos olhos de Tony, tudo o que ele viu foi calor e reconhecimento. A intenção do elefante era clara. Um gesto de afeto e gratidão, uma continuação do vínculo que haviam compartilhado. Tony começou a balançar Paulo em um círculo suave, e os pés do veterinário ficaram suspensos a alguns metros do chão. A surpresa inicial logo deu lugar a uma alegria imensa. Uma risada genuína escapou do peito de Paulo, enchendo o ar daquele ambiente. A sensação de ser embalado pela tromba do elefante era profundamente comovente. Tony, um animal conhecido por sua força e majestade, naquele momento, se mostrava delicado e quase brincalhão, balançando suavemente seu amigo humano. As pessoas da equipe de Paulo, que haviam observado de longe, ficaram encantadas com a cena. Eles nunca tinham visto nada igual. Um elefante selvagem interagindo com um humano de forma tão íntima e afetuosa. Quando Tony finalmente colocou Paulo de volta no chão, o coração do veterinário estava transbordando de emoção. Ele levantou as mãos e as colocou sobre a tromba do elefante. "Obrigado, meu velho amigo", disse ele. Naquele lugar, rodeados pela beleza da natureza, Dr. Paulo e Tony compartilharam um momento que permaneceria em suas memórias para sempre. Foi uma celebração da vida, da amizade e da incrível capacidade de amor e reconhecimento que existe no reino animal. Tony levantou sua tromba ao alto e soltou uma trombeta alegre, que ecoou pela floresta. Era um som de pura euforia e reconhecimento, uma celebração de seu reencontro. O doutor Paulo olhou para Tony, e os olhos do elefante brilhavam com inteligência e vitalidade. Não havia mais sinais da doença que um dia quase o matou. Naquele momento, tudo mais desapareceu, enquanto o sol se punha no horizonte, lançando um brilho dourado sobre aquela área. O doutor Paulo refletiu sobre a conexão especial que compartilhava com Tony. Era um vínculo que transcendeu o tempo e a distância, um elo que nunca seria quebrado. O reencontro extraordinário entre Dr. Paulo e Tony foi mais do que uma simples história emocionante, foi um lembrete do poder da empatia, da bondade e do impacto duradouro que os seres humanos podem ter sobre os animais. Você já viveu um reencontro emocionante que mexeu com seu coração? O que você faria se encontrasse um amigo inesperado após anos de separação? Acredita que os animais podem guardar lembranças e sentimentos de gratidão pelos humanos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor,
que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.